Bom dia. Boa noite. Oi, tia. Oi, bom dia. Bom dia. Oi, tia Jéssica, bom dia. Oi, bom dia, Yasmin. Ô, tia, Oi. lembra que você disse que drogas são coisas que fazem alterações no corpo? Sim. O sexto ano é. Me deram dor de cabeça de tanto falar no final da aula passada. Como é que é? Não entendi. O sexto ano é. Me deram dor de cabeça de tanto falar no final da aula passada. Aula passada não, aula de uns 2 meses atrás, hein? Não, a aula passada é essa aula de geografia. Ah, tá, entendi. Falar nisso faz tempo que eu não te vejo por aqui, hein? O Zoom não entrava. Comunicava o erro errado. Ah, entendi. Galera, então vamos lá então. Bom dia para todo mundo. Tia. Hoje entrou bastante gente. Fazia tempo que eu não via tanta gente aqui no Zoom, hein? Pois é, porque é sexta-feira até Galera, então vamos lá. só quando é sexta-feira, tia, todo mundo doente. Ah, é? Gente, Sim, só tia, uma o melhor dia de aula é sexta-feira. Por que é sexta-feira? Ué, porque depois é sábado. Porque é final de semana, todo mundo falou assim, vou aproveitar para fazer meu ambiente na aula. Ah, quando é segunda-feira, quero ver gente entrar, vou entrar com ninguém. Galera, pelo menos sexta-feira começa às 9 horas. Galera, uma coisa aqui que eu quero falar, muito importante, é que assim, eu vou até olhar aqui uma coisa rapidinho para falar com vocês com mais certeza. Então fala, tia. Deixa eu ver aqui uma coisa. A minha aula de ciências é 2 vezes na semana, as minhas aulas. É quarta-feira e é sexta-feira. E aí, quarta-feira, gente, é 8 da manhã. Quarta-feira, essa quarta agora, tinha 2 gatos pingados aqui na aula. E aí, aqui, olhando hoje, aqui hoje tem um monte de gente. Deixa eu ver aqui, 15 participantes. E quarta-feira, capaz que tinha uns 2. E os 2 que tinham... Não, tinha uns 3 alunos na quarta. E os 3 que tinham, os 2 estavam dormindo. Eu tava na sua aula, tia. Hã? Tia, eu tive na aula dessa semana ou da semana passada? Essa semana. Ah, yes. Não. Mas eu não tava dormindo, tia. Eu tava escutando tudo e respondendo. Eu sei, gente, eu tô brincando. Quando eu falo dormindo, eu tô brincando. Então, galerinha... Tava dormindo, tipo, não prestando atenção na aula. Quando eu digo isso, é nesse sentido, gente. Então, acordem na quarta-feira para assistir a aula minha, senão fica perdido. Por exemplo, eu comecei a falar de um conteúdo na aula passada extremamente complexo e a galera ficou um pouco confusa na última aula e assistiu minha aula inteira e mesmo assim acabou na confusão. Mas então precisa assistir minhas aulas, senão não entende nada, senão fica pegando coisa quebrada ali. Então é importante ali assistir tudo. Tia, Oi. uma coisa que eu não fiz nem
a página 139 nem a 140, porque era de uma experiência, daí não deu tempo de fazer. Aí eu só fiz a 138. Não, tranquilo, tranquilo. Então, galerinha, vamos lá, então. Eu vou compartilhar minha tela. E só uma coisa aqui, para deixar importante falar, gente, já foi avisado, eu vou repetir. A participação de vocês na aula e também a câmera ligada vale 20 pontos no bimestre. Então, se você não Tô com a câmera ligada? 20? Oi, Eu tô do seu lado, tia. Marco. Você tá bem aqui, eu tô aqui. tá bom, tô vendo. Pra mim, Ai, meu olho. Se vocês não estiverem entrando na aula, e se vocês não estiverem com a câmera ligada, vocês vão perder nota. eu tô com a câmera ligada. Depois vai ter menino lá no fim do bimestre chorando. Ah, tia, por que minha nota tá baixa? Ué, você não aparece na aula. E aí, quando aparece, fica com a câmera desligada e eu nem sei se você tá na aula de fato. E aí, então, tem toda essa questão. Aqui, deixa eu ver aqui. Tá todo mundo com a câmera ligada aqui. Deixa eu ver se tem alguém com câmera desligada. Só a Carla agora que tá com a Carla ligou agora. Então, gente, Só você que está com a câmera desligada. como é que é? Só você que está com a câmera desligada. Não, eu não. É porque eu tô com dois. Eu tô com a câmera ligada. Porque eu tô com 2 logins, Caio. Um tá ligado e o outro tá desligado. Achou aí eu? Tem a outra. Galera, então vamos lá. Todo mundo muta o microfone aí agora para eu começar a aula de fato, então. Se não mutar, dá muita interferência. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, então. Galera, é o seguinte. A gente está falando sobre a água e a gente sabe que a água é essencial para nós. Como que a gente sabe disso? Pode falar, José. Tá chovendo, falando em água. Inclusive, aqui não choveu ainda não, gente, mas espero que chegue aqui essa chuva. Galera, então a gente sabe que a água é essencial. Quer uma prova disso? Gente, mais da metade do nosso planeta é água. Mais da metade do nosso corpo é água. Então, vocês têm dúvida que a água é importante? Ela é muito importante. Não. Então, gente, o que acontece? A gente viu várias coisas, a gente passou aí o livro 4 basicamente todo falando sobre água aí. E aí, então, a gente começou a falar mais sobre a água na última aula. E uma das coisas que a gente viu aí é que a água, quando ela está pura, quando ela é tratada, ela tende a ser insípida, ou seja, sem sabor. A água não tem sabor. Se tiver, é porque você colocou piqui na geladeira. Não coloca piqui na geladeira, não, que dá gosto em tudo aquilo, gente. Então, ela tende a ser insípida, que é sem sabor. Ela tende a ser inodora, que é sem odor, não tem cheiro. A água não tem cheiro. Se eu pegar meu copo com água aqui agora, sentir cheiro, tem cheiro de quê? De nada. E ela tende a ser incolor também, sem coloração. Então, algumas características da água. E o que acontece? Isso aqui, gente, eu falei na aula passada. Jéssica, por que você está repetindo? Porque muita gente que está aqui não estava. E muita gente que estava não entendeu muita coisa. Então, por isso que eu vou repetir a coisa todinha de novo. Ah, Jéssica, que repetição. Gente, repetição é bom que aprende. Então, São átomos de hidrogênio e oxigênio? Exatamente. A composição química da água, a fórmula da água é essa aqui. Então, você vai ter átomos de hidrogênio, que é o Hzinho aqui, e o átomo de oxigênio. Então, você tem 2 átomos de hidrogênio, que são cinzinhas, e 1 átomo de oxigênio. Então, essa é a composição, a fórmula da água. Só que a gente estava falando uma coisa na aula passada, e aí, como é que eles descobriram que a água é 2 átomos de hidrogênio e oxigênio? Como é que eles descobriram? É interessante, tia. É interessante, Muito. Roda. Então, o que acontece? Como que eles descobriram qual Que jogou um meio de energia na água e descobriu que um soltava 2 vezes mais mole que o outro. Depois eles descobriram que um gás estourava e o outro deixava o fogo queimando por mais tempo. Exatamente, o Matheus aprendeu, hein? Mas vamos lá, eu vou... também, tia. Então, o Caio também. Quem estava na última aula teve uma ideia Foi boa. interessante, tia. Foi interessante. Que aconteceu. Gente, então o que acontece?
Como é que eles descobriram, então, a constituição da água? Que a água é formada por dois hidrogênios e um oxigênio. Gente, o nome do experimento aqui é eletrólise. Deixa eu abrir aqui. Hoje eu esqueci de abrir, mas eu vou abrir aqui no Google. Ô, tia, a minha pergunta é igual a da senhora. Como é que os povos do século XVIII sabiam sobre, sei lá, oxigênio, hidrogênio? Como assim? Renato, é o seguinte. Tem uma coisa, Renato, que eu visualizo muito hoje. Hoje em dia, é mais difícil de surgir gênios. Sabe por que é mais difícil de surgir gênios? Porque sabe de tudo. Não necessariamente, José. Não se sabe de tudo. O mundo ainda é... O mundo é tão grande para falar que a gente sabe de tudo. O planeta, o universo é tão grande para falar que a gente sabe de tudo. Sabe qual que é o problema hoje? O problema hoje é assim, as pessoas têm muita preguiça de ser pesquisador, muita preguiça de estudar. Esse é o problema maior. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu pegar agora e passar um texto aqui para vocês lerem, alguma coisa para vocês lerem e falar, gente, é interessante, lê lá. Eu garanto que dos 15 que está aqui, se eu falar assim, não vale nota, não vale nada, é só para vocês conhecerem. Eu garanto que dos 15 que está aqui, vai uns 3 só lá. Então, hoje em dia, o Renato fica assim, por que é que naquela época os caras descobriram? Porque os caras eram curiosos. Eles queriam descobrir as coisas. Hoje em dia, a curiosidade das pessoas é pequenininha. E hoje em dia, ninguém quer saber de estudar, ninguém quer saber de nada. Tia, Oi. mas eu sou curiosa. Nossa, eu também sou demais. Mas não é curiosa para saber da vida do Gustavo Lima, não. Essas é duas curiosidades que eu tenho. Eu nem gosto disso. É curiosidade científica. Não, a minha matéria preferida é ciência. A minha também. Galera, eu vou só tentar achar aqui o vídeo. Deixa eu procurar aqui. O vídeo que eu mostrei na aula passada, eu esqueci de colocar ele hoje. Mas espera aí. Tá vendo aí? Ô, tia, eu tenho uma dica. Você tem... Achei. Esse. Tia, esse daí é um bem pequeno. Podia ser um pouco maior, por causa que dá para entender melhor. Mas vamos lá, gente. Vamos lá, então. Uma imagem desses negócios de eletrólise. Vamos lá, então, galera. Vamos lá, então, para eu explicar o que é eletrólise, então, na prática. O que os caras fizeram, então? Naquela época, então, os caras pegaram água e colocaram dentro de um recipiente, igual esse aqui que está na imagem. Vou aumentar ele novamente aqui. Então, eles pegaram água e colocaram dentro de um recipiente que tinha 2 tubinhos. E aí, o que aconteceu? Eles pegaram, nessa época já existia eletricidade, né? Eles começaram a passar eletricidade por dentro dessa água. Então, eles começaram a passar corrente elétrica por dentro dessa água aqui. E aí, sais da água. Não, mas não é exatamente sais, não. Eles começaram a passar corrente elétrica pela água do total. Ok. E aí, o que acontece, gente? Eles viram, a primeira observação que eles viram é que ao passar corrente elétrica pela água, dividiram, né? Um pouco de gás ia para um tubo e um pouco de gás ia para outro tubo. Tá vendo aqui, ó, que tem 2 tubinhos e tá formando bolinhas em cada um deles? Tá vendo que tá formando bolinhas? Então, o que acontece? Então, a primeira coisa que eles fizeram, colocar a água dentro do tubo e colocar a corrente elétrica. Na hora que ligou a corrente elétrica na água, eles perceberam que um pouco de gás ia para um tubo e outro pouco de gás ia para outro tubo. Sabendo disso, eles chegaram à conclusão assim, olha, aqui dentro desse negócio, a água é composta de 2 coisas, de 2 gases. Por quê? Porque um ia para um lado, o outro ia para o outro. Ok. E aí eles perceberam também que em um desses tubinhos, a quantidade de gás sempre era o dobro do outro. Então, eu vou até colocar aqui, deixa eu anotar aqui, então, isso aqui. Deixa eu inserir um negócio para me escrever aqui. Então, a primeira coisa que eles descobriram foi o quê? A água é composta, vou anotar aqui, é composta por 2 gases. A segunda coisa que eles descobriram aqui, vou aumentar isso aqui, peraí. A segunda coisa que eles descobriram foi um desses gases, então um dos gases é o dobro do outro.
Porque que tem eles mais descobriram? hidrogênio que oxigênio. Exatamente. Como que eles descobriram isso? Eles olharam pro tubo e falaram assim, peraí, esse tubinho aqui tem mais bolha, tem mais gás sendo liberado aqui. Então, o que acontece? Eles descobriram que a composição era 2 gases e eles descobriram que um era o dobro do outro. Mas Então, como é que gente, eles descobriram que era oxigênio e hidrogênio? calma aí, que é o próximo passo. E aí, então, o que acontece? Então, aqui eles já tinham descoberto. Vocês lembram que a composição da água é H2O? O hidrogênio é o dobro do oxigênio. Então, isso eles já tinham descoberto. Ok. O que mais que eles fizeram? Gente, a terceira coisa que eles fizeram aqui foi acender. Eu vou colocar aqui, ó. Terceira coisa. Eles acenderam, se eu não me engano, foi uma vela. Uma chama, vou colocar uma chama. Acenderam uma chama. Negativo e positivo. Ah, fogo consome oxigênio, que eu sei. Negativo e Sim, positivo, tia. Colocou o Escuta copo aqui. Pera aí, gente, essa é a quarta coisa. Que nem Então, o eles pulmão. acenderam, escuta aqui, gente. Eles acenderam uma chama perto de cada um dos tubos. No tubo que tinha o dobro de gás, houve uma pequena explosão. Então, eles acenderam a chama, e aí eu vou colocar aqui, ó. No primeiro tubo, houve uma pequena explosão. Hidrogênio serve para fazer bomba também, que eu sei. E aí eles chegaram à seguinte conclusão: se está explodindo, é porque tem gás hidrogênio, porque o gás hidrogênio é explosivo. Então, eles chegaram à conclusão que o lado que estava explodindo era o lado que tinha gás hidrogênio. Tá vendo? Olha a inteligência da pessoa. É muita inteligência, gente. E aí, porque nessa época, gente, já se conhecia o gás hidrogênio. Nessa época, já se conhecia o gás de oxigênio, mas não sabia a composição da água ainda. Oi? Eu tenho uma dúvida, mas o gás de hidrogênio, ele é inflamável? Sim, ele é basicamente inflamável, mas ele é mais explosivo. Ele é explosivo, na verdade. Inflamável e explosivo. O oxigênio é combustível para o fogo, não é? Sim. Tia, eu tenho uma pergunta. É combustível. Pode perguntar. Se o gás nitrogênio ele é explosivo, por que a gente bebe ele na água? O que acontece, Yasmin? Você não bebe gás de hidrogênio. Você bebe a junção do gás de hidrogênio com o oxigênio. O que acontece, Yasmin? Deixa eu só te explicar uma coisa. Por exemplo, você tem hidrogênio em tudo quanto é coisa. Mas o jeito que está combinado é que muda. Agora, se você tiver só o H2, é explosivo. Mas H2O não. Olha para vocês verem o tanto que é engraçado. Até o arranjo da coisa muda tudo. Então, H2O... Eu vou dar outro exemplo para explicar isso aqui. Eu não sei se você conhece, gente, mas, por exemplo, a água é H2O. E tem um negócio que é muito parecido, que é H2O2. Sabe o que é H2O2? Água oxigenada. O que muda da água para água oxigenada? Na prática, muda muita coisa, gente? Alguém aí bebe água oxigenada? Não, com Mas eu certeza. posso falar a diferença? A diferença é um oxigênio. Na água tem H2O e na água oxigenada é H2O2. Oi. Eu entendi. É que tem 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Exatamente. Então muda muita coisa? Muda. Eu tô falando que eu até hoje estou com dúvida. Como é que é feito a quantidade? Um exemplo, como é que é feito 2 hidrogênios? Como assim 2 hidrogênios? Não é uma... Ele é uma fórmula, ou seja, tem que ser representado por litros, gramas. Como é que é? Como assim como é feito? Não entendi. Faça um exemplo, 2 hidrogênios ou 1 hidrogênio. Como é que é representado 1 hidrogênio ou 2? O que acontece? São 2 Caio, átomos de hidrogênio. Exatamente. Caio, o hidrogênio é um átomo. Vocês não estudaram isso, não vão estudar por agora, mas só para você ter uma ideia, o hidrogênio é um átomo. E aí, quando eu ligo esse átomo com outro átomo, vira uma molécula. Então é meio que 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio? Exatamente. Isso é uma composição. Uhum. Então, Yasmin, você entendeu a ideia aí do H2? H2 é diferente de H2O. Entendi. Muda a composição. Se você aumenta uma coisinha, muda totalmente a composição da coisa, entendeu? Uhum.
Porque são Galera, muitos. então Muitos. vamos lá, vamos dar sequência aqui então. Então, a terceira coisa que eles fizeram, então, eles acenderam uma chama. No primeiro tubo, houve uma pequena explosão. Aí eles associaram a ideia assim, olha, isso aqui é gás hidrogênio, porque o gás hidrogênio que a gente conhece o gás explosivo que a gente conhece é o gás hidrogênio. Ok. Segunda coisa, aí eles foram lá e colocaram ali a chama no outro tubo. E eles perceberam que ao colocar a chama no outro tubo, não houve explosão. A chama ficou pegando fogo por muito tempo. E aí eles chegaram à conclusão que o gás do segundo tubo era o oxigênio. Por que era o oxigênio? Porque o oxigênio, gente, então eu vou colocar aqui, o oxigênio, ele é um comburente. O que é um comburente? Gente, eu falei isso eu acho para Cecília na aula passada. Nada pega fogo se não tiver oxigênio. Você quer ver uma coisa? Acende uma vela e coloca debaixo de um copo. A vela passa um pouquinho de tempo, ela apaga. Sabe por que ela apaga? Porque não vai faltar oxigênio lá debaixo. É que nem o pulmão. O que tem a ver o pulmão? Ele consome oxigênio. Sim, e se não tiver, para. Então, galera, exatamente essa é a ideia. Então, eles chegaram à conclusão, na hora que eles colocaram fogo lá no outro tubinho, eles viram que o fogo ficou por mais tempo. E aí eles viram falar, rapaz, isso aqui é oxigênio, porque o fogo tá pegando e não tá apagando. Então, basicamente, eles fizeram essas três observações aqui. Pode falar. Isso aqui é só brincadeira, mas o fogo converte oxigênio em dióxido de carbono? Sim. Sério? Tudo que queima libera dióxido de carbono. Que nem o pulmão. Converte oxigênio em dióxido de carbono. Exatamente. Tudo que queima converte o produto é dióxido de carbono, CO2. Galerinha, até aqui, vocês entenderam como que é a eletrólise até aqui? Se entendeu, dá um joinha aí para eu saber. Tia, não entendi nada. Entendi tudo. Ai, tio joinha. Eu entendi o que você já explicou para mim. Tia. Oi. Eu, se não achasse joinha... Galera, então beleza. Então essas três coisas, então até aqui eles já tinham descoberto que a água tinha 2 gases. Até aqui eles descobriram aqui que um gás era o dobro do outro. E até aqui eles já tinham descoberto até o que era a composição. Era gás, oxigênio e gás hidrogênio. Então, basicamente, eles já tinham descoberto quase tudo. E aí, beleza, gente. E outra coisa extremamente importante que eles descobriram, deixa eu copiar isso aqui para lá, né? Outra coisa que eles descobriram aqui, isso aqui gerou muita confusão na última aula, mas deixa eu explicar aqui. Para mim, é a melhor parte. A melhor parte? Outra coisa que eles descobriram, gente, o que acontece? Em cada fiozinho desse aqui, ó, olha aqui para vocês verem. Isso aqui, gente, essa parte quadrada aqui, é como se fosse uma bateria de carro mesmo. E aí, o que acontece? Okay. Essa bateria de carro, ela gera corrente elétrica. E aí, o que acontece? Vocês já perceberam que, por exemplo, nas baterias, nas pilhas, tem uma parte que é positiva, tem um polozinho positivo e tem um polozinho negativo? Vocês já perceberam isso? Até no ímã. Então, No caso, é a mesma coisa que acontece com os ímãs, né? Porque tem um polo positivo e um polo negativo. Sim. E aí, o que acontece, gente? Então, basicamente, é isso aí, ó. O que acontece? Então, em cada tubinho desse, então, tinha um tubo que era positivo e tinha um tubo que era negativo. Então, olha para vocês verem aqui. Vamos entender a coisa. Tá vendo que tem um fiozinho aqui preto nessa imagem? Uhum. Imagina que esse fio aqui representava a parte positiva e o fio vermelho representava a parte negativa. Tia, Oi. pergunta em minha mente. Calma, tia. Se tem polo negativo e positivo, a água tem polaridade? Tem polaridade. Vou falar sobre isso aqui agora. Tia, então, Oi. se o ímã ele pode ser magnetizado, até as coisas alguns metais vêm até ele,
significa que o ímã ele tem uma polaridade negativa e meio que alguns metais têm polaridade positiva. Por isso que eles são meio que sugados, atraídos. Exatamente. E isso acontece, gente, vocês vão estudar lá no ensino médio isso, mas vocês vão ver que quase tudo ali não é magnetizado, mas quase tudo sofre aí com esse negócio de atração e repulsão, quase tudo. Mas E a isso gente, não... tia? Hã? E a gente, somos atraídos por alguma coisa? Sim, mas não igual um ímã metal. A gravidade, então. Também. Mas eu não vou entrar na coisa, gente, que essa coisa é tão complexa que vocês vão estudar lá mais pra frente. Mas vamos aqui. Então, gente, dentro de cada tubinho desse, eles colocaram um fiozinho. Então, tinha um tubo que era positivo e tinha um tubo que era negativo. E aí, sabe o que eles perceberam? Eu vou colocar aqui, ó, vou até adicionar um novo. Deixa eu adicionar um em branco aqui para não ficar apertado. Vou adicionar um em branco. Espera aí só um pouquinho, gente, para não ficar apertado lá, senão não vai dar para eu escrever. Deixa eu copiar meus passos lá para Porque o cá oxigênio também. é do polo negativo e o hidrogênio é positivo? Tá aí. Gente, e aí, então, o que aconteceu? A quarta coisa que os cientistas observaram é que o oxigênio, então eles observaram que o oxigênio, ele era atraído, vou colocar aqui, o oxigênio era atraído pelo polo, deixa eu colocar aqui, pelo polo positivo. Se o oxigênio era atraído pelo polo positivo, significa, então, que qual é a carga do oxigênio, então? Negativo. Por isso, Negativo. por isso que o ele ferro se enferruja. Hã? Por isso que o ferro se enferruja. Então, gente, o que acontece? Então, os cientistas perceberam, então, que o oxigênio, ele era atraído ali pelo polo positivo. Ou seja, o oxigênio era, então, aqui, era negativo. Por quê, gente? Eu vou escrever isso aqui também, ó. Vou escrever isso aqui também. Isso que... Isso. Então, vou colocar aqui, ó. Foi dos opostos, eu vou colocar aqui os opostos, se atraem. Então, Por isso olha que o oxigênio se atrai com o hidrogênio e forma água. Exatamente, também. Então, galera, olha aqui para vocês verem. Os cientistas perceberam que o oxigênio só ia para o tubinho positivo, só ia para o tubinho positivo, só ia para o tubinho positivo. Então, eles chegaram assim... Oi? Se a água possui polaridade, tem como ela se atrair a algo que, tipo... Tem como o quê? Atrair a água? Não, tem como a água se atrair a algum objeto, porque ela possui polaridade, não é? O que acontece? Exatamente isso que eu ia falar. E uma coisa importante. O que acontece? Polaridade é diferente de magnetismo. O magnetismo é uma força de atração muito forte. Essa força de atração aqui, gente, só para vocês entenderem, a molécula de água é H2O. Eu tenho aqui nesse copo meu, mais ou menos até aqui de água. Vocês acham que quantas milhões, bilhões de moléculas dessa tem aqui dentro? Não sei. Muito. Tem muito, gente. Tem muitas molequinhas dessa aqui dentro. Então, o que acontece? Essa força de atração, ela serve para quê? Para ligar uma molécula na outra. Você não toma uma molécula de água separada da outra, você toma tudo interligado. Então, essa força de atração aqui, essa polaridade, ela vai servir para ligar uma molécula na outra. Então, quer dizer entendeu? Que não tem nada a ver, né? Polaridade e magnetismo são coisas totalmente duas coisas diferentes. Né? Sim. Magnetismo os dois atraem. Os dois falam de força de atração. Mas é diferente. É atração, mas é uma atração diferente. Entendi. Entendeu? Tia, continuando o assunto de polaridade, essas coisas, então significa que dá para dividir a água para deixar o hidrogênio de um lado e o oxigênio de outro. De que forma? Eletrólise. Foi assim que eles fizeram. Foi assim que eles dividiram. Você faz eletrólise, tia. Se eu quiser fazer isso, é só colocar como se fosse alguma coisa de metal que é negativa e positiva de cada lado,
só que dentro da água, e cada parte vai para um lado, não é? E passar corrente elétrica. Só que não façam isso em casa, gente. Isso é perigoso. Tem todo um equipamento para fazer eletrólise. Sim. Então, galera, a quarta coisa, então, que eles viram, que o oxigênio, então, era atraído pelos polos positivos. Eu vou colocar pelo polo positivo, ou seja, o oxigênio era negativo. E aí, pois os opostos se atraem, né? E aí, a quinta coisa, então, eles descobriram aí que o hidrogênio, ele era atraído por quem? Pelo polo, vou colocar aqui, pelo polo negativo. Opa. Isso aí já tá bem óbvio, né? Porque é óbvio, né? Se um você tá atrai- indo pro lado positivo, o outro vai pro negativo, né? Então, se o hidrogênio era atraído pelo polo negativo, ou Era seja, positivo. o hidrogênio era positivo, pois os opostos se atraem. Tia, Foi basicamente isso que eles descobriram, gente. Oi. Então quer dizer que a eletrólise é um tipo de separação de misturas? também. Sei se ela chega a ser um método de separação de misturas. Não sei. tia, Se continua ela hoje... Poliaridade. Peraí, só um pouquinho, Caio. Deixa eu só acabar com a Cecília aqui. Cecília, eu vou verificar se ela é considerada um método de separação de misturas. Mas eu acho que é mais um método para identificar que tipo de coisa eu tenho ali dentro. Não para exatamente separar. Por que acontece? Mas capaz que dá para separar, mas é mais um método ali para identificação. Pode falar, Caio. Tia, uma pergunta. É porque H2O Se o não é oxigênio, mistura, é ele é composição. negativo, significa que se meio que não existisse gravidade na Terra, as coisas seriam positivas, iam se atrair pelo oxigênio? Ou Como é que é? Fala de novo. É meio confuso de falar, é por causa que se o oxigênio é negativo, significa que ele atrai ou ele é atraído pelas coisas positivas. Então, se a gravidade acabar, o que vai acontecer? As coisas positivas vão ser atraídas para ele e vão acabar continuando aqui na Terra? Ô, Caio, deixa eu te falar uma coisa aqui. Gravidade é outra coisa. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O que acontece? O que vocês não estão entendendo é que vocês acham que a polaridade é uma coisa igual ao magnetismo. Não é. A força de atração a atração de uma polaridade é muito pequenininha. Eu estou falando aqui de uma molécula. Caio, é a mesma coisa se eu pegar um ímã. Eu vou te falar aqui. Imagina que o ímã é uma molécula que tem polaridade para atrair, por exemplo, um avião. Vai atrair? Um ímã do tamanho da minha unha aqui, vai atrair um avião? Não, mas eu tô falando uma grande quantidade de oxigênio, já que o mundo inteiro tem praticamente oxigênio. Não, mas os oxigênios, eles já fazem a força de atração para eles se manterem juntos. Então, por exemplo, Caio, o ar que a gente respira é oxigênio, é O2. Para manter um oxigênio ligado no outro, eles já usam essa força de atração. Aí outra coisa aqui, por exemplo, o H2O. H2O. Para eu ter, por exemplo, aqui dentro desse copo de água, milhões de águas, o que está acontecendo aqui? A água está se atraindo por conta da polaridade. Sabe o que vai acontecer aqui? Ó? Deixa eu ver se eu acho uma imagem na internet aqui que mostra. Deixa eu ver aqui se eu acho. Não entendi. Também gravidade é relacionada à massa, não polaridade. Sim, não tem nada a ver gravidade, não está ligado, não. É polaridade, Caio, eu tô falando de mundo microscópico. Quando eu digo de polaridade... Eu fui além dos meus pensamentos. Hã? Eu fui além dos meus pensamentos. E tipo, a eletrólise como modo de separação não faria sentido, porque separação é relacionada à mistura. E a eletrólise tá relacionada à composição. Por isso que eu perguntei pra tia. Separação separa a mistura, não composição. A eletrólise é mais ali para descobrir a composição do que tem aqui dentro. Gente, olha aqui para vocês verem olha para vocês verem essa imagem aqui, ó. Olha lá para vocês verem, aqueles vermelhinhos lá são os oxigênios.
E os branquinhos são os hidrogênios. Tá vindo lá para vocês verem? Olha para vocês verem. Dentro de uma gotinha de água tem um monte daquilo lá, um monte de molequinhas de água atraídos uns com os outros. Então, por isso que tem que ter polaridade. Porque se não tiver polaridade, sabe o que acontece? Não se mistura, não tende a se misturar. Vou te dar um exemplo. Gente, sabe por que a água e o óleo não se misturam? Sabe por quê? Porque a água é polar, porque a água é polar e o óleo não é. Por isso é que eles não se misturam, porque não tem atração entre eles. Agora, quando eu pego um monte de água, um monte de molécula de água, um monte de molécula, elas têm atração entre elas. Por isso é que elas se misturam, por isso que aqui eu olho para dentro do meu copo, só tem água. Agora, quando eu olho, por exemplo, um copo com água e óleo, eu vejo a água, vejo o óleo, porque polaridades diferentes. Então, descobrir a polaridade, descobrir que a água era polar, a água tem polaridade, foi extremamente importante. Então, deixa eu só passar o vídeo aqui, gente. Então, a eletrólise, basicamente, é isso aqui, ó. Deixa eu rodar o vídeo para vocês verem aqui, ó. Então, você tem lá uma bateria, e a bateria vai passar pela água. Com 2 tubos, né? Um tubo lá que vai sair o hidrogênio e um tubo que vai sair o oxigênio. Basicamente, essa era a ideia aí da eletrólise. E no tubo do hidrogênio, você tem lá o dobro. Galera, até aqui, deu para ir ou não? Sim, você deu para entender. Deu para entender. Eu já tinha entendido, só que eu fui além da polaridade. Entendi. Galera, é o seguinte, então. Agora eu preciso dar uma informação muito importante. Para mim, pelo menos, ela é muito importante. Eu quero muita atenção aqui. Gente, é o seguinte. Eu vou precisar de uma ajuda de vocês, uma ajuda muito boa de vocês aí agora. O que acontece? O meu notebook, eu não sei se foi por conta das quedas de energia que teve, porque em Porangatu essa semana teve muita queda de energia. E aí meu notebook é viciado. Eu não sei se foi por conta dessas quedas de energia, mas eu perdi muita informação dele, muita. Inclusive, o que eu perdi do meu notebook foi as fotos das atividades do livro 4 de vocês. Eu consegui salvar só restou uma pessoa que eu tenho foto do livro 4 aqui. E eu não sei por quê, mas foi a Yasmin. A Yasmin foi a sortuda da vez aí. Foi a única que eu consegui ter foto salva aqui. Do resto de vocês... Nossa, tia! Eu que costumo ser azarada. Pois é, você foi a sortuda da vez. Conversar para perder o campeonato. Tia, eu vou mandando na próxima aula, tá bom? Sim, então, também, gente, vai dar o que muito eu trabalho. peço para vocês? Então, o que eu vou pedir para vocês? Tirem foto de novo para mim e mandem lá no grupo. Então, mandem para mim fazendo favor. E aí eu vou ficar muito agradecida se vocês puderem fazer isso. Tia, eu acho que eu sei porque eu fui a única que sobrou. Porque eu fui a última para mandar todas as fotos, sabe? Provavelmente. Tia, Provavelmente. Oi, Cecília. Foi pergunta que eu tinha esquecido de enviar no dia, eu já tinha feito, só que eu esqueci de enviar, daí eu vou enviar hoje. Sim, então, gente, enviem para mim lá todas as páginas de atividade do livro 4. E coloque o nome aí no bate-papo, porque está encerrando, falta menos de 1 minuto. Corre aí, corre aí, corre aí. Tia, Oi. eu vou precisar enviar as fotos ou não? Só não a Yasmin, o restante... É Yasmin que tá falando? Sou eu. Precisa não, Yasmin. A sua eu consegui salvar. Cadê que eu vou? Eu acho que eu fui a última mesmo. Tchau, tia! Tchau, gente. Até mais. Tchau, tia. Bom final de semana para a senhora. Obrigada, para vocês também. Bom final de semana para Tchau, tia. Tchau, tia. Eu mando a atividade na próxima aula. Ok, Nossa, coitado do tá. João Magno, só foi entrar agora. Eu sei. É que ele não sabe conectar o áudio ainda.